Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre esse projeto, de ampliação da Arena Corinthians, que eu já até trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre isso, mas obviamente com um cenário bem diferente, antes desse acerto, com a Caixa, que deve sair então do papel, e considerando esse melhor dos cenários, com o Corinthians não tendo essa dívida do seu estádio, com certeza passa a ser muito mais viável do que era há um mês, 2 meses atrás, ou até há alguns anos, quando se surgiu dessa possibilidade de, no caso, ter essa ampliação do estádio. Inclusive o atual presidente que foi eleito, o Augusto Melo, tem, no caso, esse desejo antigo de ter essa ampliação, passando aí por uma capacidade superior a 60 mil torcedores, que com certeza faria muita diferença. Quero comentar aqui então com vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui nós fazemos vídeos como esse, de projeto de estádios, centro de treinamentos. Se você quiser receber mais vídeos como esse, pode ativar as notificações, deixar seu like, que com certeza me ajuda bastante. E quando terminar esse vídeo aqui, eu deixo outro, como sugestão, onde eu falo um pouco mais sobre esse projeto, de ampliação, com um pouco mais de detalhes. Nesse aqui eu quero falar sobre esse acerto com a Caixa e, no caso, sobre o presidente, o Augusto Melo, o que ele falou dessa possibilidade de ampliação. Vamos dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tenho um recado para vocês também da PagBet, caixa de apostas esportivas que você pode começar a apostar a partir de R$1, vindo por esse meu link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. A PagBet que é patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro e, inclusive, você pode, no caso, procurar os jogos bem simples, igual eu vou deixar aparecendo para vocês, bem tranquilo de achar as partidas dessa reta final da Série A, de outras partidas do futebol europeu e vai lembrar também de alguns outros jogos internacionais e outras opções e modalidades dentro da PagBet que não tem segredo. Acertou, tá pago, o dinheiro já está na sua conta, o link vai estar aqui embaixo então no primeiro comentário fixado. Bom, primeiramente quero falar sobre esse acerto, bem encaminhado com a Caixa, que eu vou ler aqui um pouco mais desses detalhes, que enfim, será então esse uso do Name Rights durante um ano, após essa renegociação, para ter esse acordo com a Caixa, que o pagamento dos 611 milhões de reais restantes daquela construção do estádio, da Obras em 2014, no caso, a intenção do clube é utilizar nesse acordo integral dos Name Rights vendido, a Hypera Pharma por 300 milhões em 2020 e que atualmente corrigido dá algo na casa de 420 milhões de reais, que deu esse nome de Neoquímica Arena. Então seria repassado esse acordo, no caso de muitos anos, então ficaria responsável a Caixa por receber esse valor, além também de precatórios do banco assumidos pelo clube, que no caso são dívidas públicas, municipal, estadual, federal, já julgadas pela justiça, mas sem prazo determinado para pagamento. Nesse caso, o clube assumiria o pagamento de precatórios da Caixa, mas com desconto no valor que o fará economizar e gastar bem menos, em relação ao financiamento que tem com o banco. Então seria um valor bem menor do que seria inicialmente. O próprio portal aí, o UOL, matéria aí no caso do Mauro César, afirma também que vai ter um sigilo bancário que a Caixa não vai dar mais detalhes em relação a esse acordo com o Corinthians, tá? Então era de se esperar algo nesse sentido, que no geral foi uma notícia boa, para o Corinthians, que deixou de ter essa dívida de mais de 611 milhões, fora que, tudo bem, teria esse dinheiro dos name rights que seria repassado para pagar basicamente a dívida do estádio. Porém, você conseguindo esse acordo integral faz muita diferença, ainda mais tendo um prazo gigante para pagar. Não seria loucura dizer que basicamente essa dívida não existe mais, é um valor agora basicamente irrisório. Então pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você acha sobre essa decisão? Então, com essa ampliação seria fundamental, porque hoje a Neoquímica comporta algo na casa de 49 mil torcedores e poderia passar então a ter um estádio superior tranquilamente aos 60 mil, tá? No caso ainda não teve um projeto oficial, mas se você fosse basear na Copa do Mundo de 2014, poderia colocar ali em média então uma capacidade para os 67 mil torcedores, que com certeza faria muita diferença, não só para o time, que é muito melhor você ter uma torcida, no caso no estádio ainda maior, te apoiando, fora essa questão financeira, que faz total diferença no faturamento dos jogos, ou até mesmo ali de bilheteria do estádio, bares, restaurantes, enfim, com certeza teria um aumento bem significativo para o Corinthians, tendo essa ampliação, e que é até complicado, como que constrói o estádio para o Corinthians só com 49 mil torcedores. Eu acho um absurdo mesmo. Acho que o Corinthians, pelo menos ali, se fosse para pensar, construir um estádio para ter a vida inteira, um estádio novíssimo, saído do zero, pelo menos 70, 80 mil torcedores. Antes disso, eu acho que não faria nem sentido. E o Corinthians, se você for somar o que deixou de ganhar nesses últimos anos, tendo um estádio para 49 mil, 48, ao invés de 67, 70, 80 mil, isso aí faz uma diferença gigante. Mesmo que a principal fonte de receita do clube, há anos, dos times no Brasil, não seja necessariamente da venda de ingressos. Mas, obviamente, tendo um plano de sócios torcedores maiores, podendo ter essa possibilidade de conseguir os ingressos e tendo alguns setores também mais acessíveis, que com certeza
faz muita diferença, né? Até o próprio presidente já falou sobre essa possibilidade de ter ampliação nesse setor. Bom, até mesmo o plano do Augusto Melo seria basicamente o seguinte, né? Transformar então esse lugar para 67 mil, o estádio para 67 mil lugares, ao invés dos 49 mil torcedores. E esse efeito seria com a retirada das cadeiras do setor sul e o aumento de espaço do setor norte, assim como no próprio setor sul, né? Que teria esse aumento. E cada um desses locais teria mais 5 mil espaços para receber os torcedores, e a ideia também é formar parceria com empresas para investir, por exemplo, nesse projeto de crescimento do estádio. Em contrapartida, teria então essa exploração do espaço em propriedades do Corinthians, como por exemplo o CT Joaquim Grava e o Parque São Jorge e a Fazendinha, né, que seria alguns exemplos. Inclusive o intuito do grupo do Melo, né, também é a redução do custo de manutenção do estádio, que é considerado hoje muito alto, que pretende transformar a Neoquímica em uma arena multiuso e ter uma empresa como administradora, que sem dúvidas, né, faria muita diferença, até porque já foi palcos, né, de eventos, festas, shows, e que sem dúvidas pode ser uma fonte de receita para o clube, mas é algo que, por exemplo, não prejudicaria as datas que o Corinthians vai jogar, ou por exemplo, que não prejudicaria o estádio, ou da grama, ou por exemplo, banheiros, enfim, cadeiras, que já teve alguns problemas similares. Então, com certeza, tendo uma arena multiuso pode fazer muita diferença nesse faturamento total do clube, ainda mais por estar em São Paulo, né? Que mesmo tendo os rivais fazendo, alugando seus estádios, podemos colocar assim, com certeza a Neoquímica colocando à disposição sempre vai ter evento acontecendo e seria uma fonte a mais, né, de receita para o Corinthians. Fora esse custo de manutenção que hoje é considerado bem alto. Bom, inclusive o presidente do Corinthians, quando foi eleito, deu uma entrevista ao portal Meu Tibão falando um pouco sobre isso, né? Até vou deixar os créditos também para a TV Band Minas, que falou um pouco sobre isso, e a TV Bandeirantes, sobre essa possibilidade de ampliação, o que sabiam até então, né? Onde o presidente, então, quando foi perguntado sobre isso, ele disse o seguinte, em entrevista ao portal Meu Timão: se formos construir a parte da arquibancada, né, que vai ser interditada, de 6 a 10 meses, que será então o setor norte. Mas os outros setores funcionarão normalmente, sem problema nenhum. Na zona sul, na parte sul, a mesma coisa. A ideia é tirar as cadeiras da sul, já equiparando o valor dos ingressos mais populares, tirando as cadeiras de visitantes, que inclusive usam para atingir, né, os nossos torcedores. E estamos com um grupo, o mesmo pessoal que fez a arquitetura e a engenharia toda da arena, para remodular as cadeiras. Com isso, daria mais ou menos, né, uma ampliação de mais 18 mil lugares, tornando uma capacidade para até 68 mil torcedores, explicou então essa entrevista ao portal Meu Timão, que faria muita diferença, igual falei aqui no vídeo. E o Corinthians, obviamente, né, não tendo essa dívida mais com a Caixa, vamos colocar aí um valor 10% disso, 20%, que seja, não sendo mais esses 611 milhões de débito, passa a ser uma alternativa muito mais viável, que até quando tinha essa possibilidade anteriormente, muita gente não acreditava que isso iria sair do papel por conta das dívidas do Corinthians, que já era alto, só falando em si do seu próprio estádio, né, fora geral, que passava dos 900 milhões, e porque teria essa questão de que assim, vai ter que ter um gasto a mais do Corinthians para ampliação da arena, e como o próprio presidente disse, um dos intuitos seria, por exemplo, conseguir a ajuda, né, de empresas, que faz total sentido você ter esse investimento, né, por parte da empresa e ter, por exemplo, algumas divulgações em troca disso. Quem sabe até o setor em si poderia ser uma alternativa, apesar de que já faz isso com a Neoquímica, né? Mas de qualquer forma poderia ser uma opção também, sem ter que custar 80 milhões dos cofres do clube, 60, 40, enfim, essa obra não foi orçada ainda, né? Então só estou chutando aqui alguns valores, mas enfim, poderia nem custar nada para o clube, com certeza faria muita diferença, fora de que não teria que ficar o estádio interditado, parado durante o Paulistão, reta final de Brasileirão, nada disso, daria ainda para continuar tendo público normalmente, exceto em alguns setores que eu igual comentei aqui no vídeo. Agora, se você quiser ver como que seria, né, esse projeto, falando um pouco ali também mais sobre planos antigos que tinha em 2020, 2019, lá em 2014, será que poderia já não ter fixado aquelas obras da Copa do Mundo e ter mantido o estádio daquele molde? Vou deixar aqui essa sugestão de vídeo para vocês que vai estar aparecendo aqui na tela. Outras sugestões de conteúdos vou estar deixando aqui aparecendo na tela, junto com esse vídeo, né, que eu falei do Corinthians, e o link da PagBet no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!